Fala pessoal, aqui é o Danilo Gonçalves, mais uma vez complicando os cálculos penais para vocês. Como eu disse no vídeo anterior, falaremos sobre detração, interrupção e remissão. Bom, detração é o período que o reeducando passa cumprindo a pena provisoriamente, antes de sair a sentença. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como assim? Às vezes o reeducando passou preso 1 ano e foi condenado a 10. Na sentença, o juiz vai falar: o reeducando fulano de tal foi condenado a 10 anos e já passou 1 ano preso, por isso vai ter que cumprir mais 9. Fechado? E aí, como é que vai funcionar? O juízo da execução, ele pode decidir se ele vai ou não utilizar aquela detração lá que já foi feita. Do tipo, às vezes a remissão ou às vezes a detração ali no caso não vai interferir em nada no cumprimento da pena, vai só complicar mais ainda o cálculo. Então o juiz da execução vai falar assim, ó, não quero, não vai cumprir desse jeito, vamos manter os 10, mantém-se a data base e a data de início como a data de prisão em flagrante. Fechado? Bom, quem é que pode pedir isso? A defesa pode pedir, o cliente também pode pedir, o Ministério Público pode pedir para computar essa detração como pena cumprida ou não. Fechou? Então, uma curiosidade. Sobre o que eu falei para vocês, não vamos esquecer que o juízo sentenciante e o juiz da execução são distintos. Cada um delibera o que quiser. Então, o juízo da execução ou o juiz da execução, ele pode falar o seguinte: não quero essa detração, não mudou em nada a execução da pena do reeducando, vamos manter do jeito que está. Bom, falamos sobre a interrupção agora. Interrupção, como o próprio nome diz, interrompe o cumprimento da pena. Ou seja, pode ser quando o reeducando empreendeu fuga, pode ser quando o reeducando pediu para viajar ou para fazer um tratamento de saúde ou um tratamento químico, enfim. Essas são algumas das hipóteses que pedem essa interrupção. Agora tem o seguinte, quem é que pede a interrupção? Pode ser o Ministério Público, pode ser a defesa também, mas quando que a defesa vai pedir uma interrupção? Vou citar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o reeducando em 1 ano deixou de comparecer 6 meses. E por isso o Ministério Público pede o quê? A regressão dele. Aí chegou na audiência de monitória, a defesa fala, não, olha, ele tem residência fixa, tem uma carteira assinada, a gente precisa mesmo regredi-lo? Foram algumas falhas, mas não vai voltar a acontecer. Vamos lançar esses 6 meses como uma interrupção? Perfeito, fica bom para todos os lados. É uma curiosidade sobre isso. Às vezes, a interrupção ela vai interromper o cumprimento da pena, interromper a data base. Como assim, Danilo? O reeducando passou preso, vamos supor, 3 anos. Ele precisava cumprir 5 anos para progredir de regime. No 3º ano ele foragiu. O que vai acontecer? Tudo isso que ele já cumpriu vai ser, digamos que, zerado para fins de progressão, além desses 2 anos serem computados como interrupção. Então, vai surgir uma nova database quando ele for preso novamente, quando ele for recapturado, e a partir daí ele vai ter que cumprir 1/6 da pena, ou 2/5, ou 3/5. Lembrando que o 112 da LEP traz agora 1/8 da pena, certo? Quem tiver dúvida, procure lá na LEP, artigo 112, parágrafo 3º, vai trazer essa novidade aí. Bom, remissão. Vamos finalizar o vídeo aqui para vocês. Remissão é o reeducando trabalhar ou estudar, é uma contrapartida do reeducando com relação à ressocialização para o Estado, e o Estado vai abater a pena do reeducando. Como assim? São 2 hipóteses, seja por trabalho ou seja por estudo. Vamos falar sobre o trabalho. Trabalho pode ser interno ou pode ser externo. Trabalho interno é limpar as dependências do CDP ou do local que está preso, café da manhã, essas coisas assim. E o externo são trabalhar em obras públicas, na manutenção de alguns lugares, como assim? Limpar alguns locais, como bombeiros, polícias e por aí vai. Para
esse requisito externo, você tem que cumprir 1/6 da pena. Fechado? Cumprir 1/6, tem bom comportamento, pode ir para lá. Como é que se dá por estudo? Estudo pode ser por curso profissionalizante, cursos, entenda, presenciais ou EAD. É claro que o curso EAD é mais complicado para se comprovar, porque tem que mostrar o material, tem que mostrar que realmente estudou, tem que ter um cronograma de estudo, enfim. Mas pode ter as duas modalidades. Ou pode também ser ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, até mesmo tem fichamento de livros. Você lê o livro, faz o fichamento e aí tem essa remissão. Como é que se dá? A cada 12 horas de estudo se abate um dia da pena. Lembrando que a carga horária máxima diária é 4 horas. Então passou de 4 horas, não vai ser computado. Agora, a cada 3 dias trabalhado, desconta-se um dia da pena. Fechou? 12 horas, um dia, máximo 4. Outra coisa, trabalho, cada 3 dias trabalhado, diminui-se um dia da pena. Fechou? Uma coisa muito importante para trazer para vocês. A remissão, ela é contada para todos os efeitos. Ela é tanto para a progressão, quanto para o livramento condicional, quanto para esse requisito de cumprir 1/6 para trabalho externo, quanto para a pena total, enfim, para tudo isso a remissão serve. Então a remissão é um coringa, correto? Outra coisa bacana, se o reeducando ele cometer alguma falta grave, diminui-se 1/3 dessa remissão acumulada até o dia da falta grave. Isso que é importante. Então, suponhamos que o reeducando até hoje cumpriu 300 dias. Então, hoje ele cometeu uma falta grave. Então, abate-se 100 dias, ele vai ficar só com 200. Contudo, para estudo tem uma coisa bacana que a LEP traz. Se o reeducando que compareceu durante todo o ensino médio, vamos supor que ele compareceu, que tenha dado 300 dias também no ensino médio, e ele concluiu o ensino médio, ou concluiu o fundamental, ou concluiu o superior, ele vai ganhar mais 1/3 da pena. Ou seja, ele não vai simplesmente estudar por estudar, ele vai estudar para concluir aquela fase da vida dele. Então, digamos que ele cumpriu, tem 300 dias de remissão, vai crescer mais 100, 400. Fechado? Uma coisa importante para trazer para vocês aqui. Como é que se dá isso? O chefe lá da cadeia, ou o chefe da detenção provisória, enfim, mandará planilhas. Como assim planilhas? Ele vai comprovar através de planilhas. Ele estudou tantas horas esse mês, ele compareceu tantos dias, e aí vai verificar, tantos dias dá isso, tantas horas de estudo dá isso. E aí o juiz vai declarar a remissão. É claro que a defesa vai olhar e o Ministério Público também vai olhar. Uma coisa bacana para falar para vocês. Caso essas informações tenham sido enviadas erradas de má fé, não de boa fé, quem enviou essas informações, no caso o chefe lá da delegacia, ou do CDP, ou de qualquer outro lugar, vai responder por falsidade ideológica. Então vamos frisar aqui rapidinho, recapitulando. Detração, interrupção e remissão. Na detração você tem que olhar o seguinte, detração vai diminuir a pena, enquanto a interrupção vai aumentar e a remissão diminuir. Quando você olhar um cálculo, você vai ter que perceber isso. Remissão está lá para quê? Para que serve a remissão? Diminuir a pena. Para que serve a interrupção? Aumentar a pena. E para que serve a detração? Diminuir a pena. Fechado? Entendam isso, anotem essa última coisa que eu falei aqui para vocês compreenderem mais à frente. Muito obrigado a todos, um grande abraço, quem gostou curta, compartilhe e tamo junto.